palavra de Deus aos nossos corações, um texto tanto quanto bastante conhecido. Mas creio que Deus falará ao seu coração como falou ao meu. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Quantos acharam, diga amém. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Diga, ele queria ver Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Diga, Jesus o viu. E disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Existe uma diferença bastante grande entre ver e ser visto. Quando nós lemos o relato anterior ao capítulo de número 19, dos versículos 35 ao versículo de número 43, nós vamos encontrar não Jesus passando em Jericó, mas Jesus ainda entrando em Jericó. Antes de Jesus passar em Jericó para ter um encontro com Zaqueu, Jesus, ele primeiro, no caminho, ao chegar a Jericó, Jesus ele vai ter um encontro com um homem, como foi falado aqui nessa noite, o cego de Jericó. E a palavra de Deus vai dizer que esse homem ele estava à beira do caminho mendigando. E a multidão, como sempre, ela acompanhava Jesus. Para onde Jesus ia, a multidão também acompanhava Jesus, porque onde Jesus estava, milagres aconteciam. Porque onde Jesus estava, alguma coisa diferente iria acontecer. E as pessoas elas ficavam na expectativa de ver o que Jesus faria. Nem todos, de fato, como foi dito aqui nessa noite, criam, apenas observavam. Muitos dos fariseus e dos religiosos daquela época estavam para observar Jesus e persegui-lo, porque eles não aceitavam a condição do Messias, como um homem que veio de Nazaré, de um lugar simples dessa terra, e se tornar o rei de Israel. Eles não aceitavam isso. Agora esse homem ele está à beira do caminho. O cego, obviamente, ele precisava ser levado, porque como cego ele não tinha como andar. E a sua situação era precária, ele precisava ser ajudado para estar num ponto onde Jesus provavelmente passaria. A condição de cegueira dele o impedia de ir até Jesus. E o maior desejo do seu coração era ter um encontro com Cristo. Ele não podia andar, ele não podia enxergar, ele não podia andar como todos andavam, ele não podia enxergar porque ele era cego, mas ele tinha uma coisa que chama boca, ele podia clamar ao Senhor. Irmãos, às vezes nós colocamos impedimento na nossa vida por conta das nossas limitações. O cego de Jericó ele tinha uma limitação física, era a cegueira, impedia de ele estar onde ele queria estar. Impedia de ele estar no lugar onde ele poderia receber o milagre da parte de Deus. Mas, querido, ele usou os recursos necessários para chamar a atenção de Jesus. E ele gritou com um brado mais alto, ele clamou ao Senhor. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, nenhum de nós temos desculpa ou justificativa para não irmos ao encontro de Jesus. Temos sim limitações, cada um de nós, nas nossas dificuldades, limitações, temos sim.
Mas, querido, Deus, Ele sempre nos proveu de algum recurso para, na hora da nossa angústia, na hora da nossa necessidade, de nós nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos com o coração aberto diante dEle, crendo no mover e no poder dEle sobre a nossa vida. Ele clama ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no meio da multidão, como eu disse, havia pessoas que estavam ali para ver Jesus, para ver o que Jesus faria, para condená-lo por conta das suas atitudes. E o versículo que segue diz que eles repreendiam esse cego porque ele estava gritando. Irmão, sempre haverá oposição para que nós não venhamos ir ao encontro de Jesus. As oposições, elas sempre farão parte das multidões. É uma escolha hoje nossa fazer parte da multidão ou pedir para Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso particular, na nossa intimidade. Ele não tinha opção, ele estava no meio da multidão e a multidão diz o que quer. E ali Jesus, ele para, antes de entrar em Jericó, pediu que o trouxesse, porque ele não podia ir sozinho até Jesus. E Jesus faz uma pergunta óbvia demais, dizendo: olha, o que queres que eu te faça? Porque Jesus, irmãos, ele precisa saber qual é a nossa prioridade. A nossa necessidade nem sempre é a nossa prioridade. Aquilo que a gente necessita aqui agora, dependendo das concepções que a gente tem, das perspectivas de vida que a gente tem, irmãos, a gente não vai ter a prioridade. Jesus disse que a prioridade nossa sempre é o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Esse homem, ele precisava ter claro, porque Jesus precisava saber se de fato ele queria ser curado. Por que Jesus pergunta isso, irmão? Porque tem gente que não quer ser curado. Tem gente que prefere viver na cegueira espiritual. Porque viver muitas vezes na cegueira espiritual é viver na dependência de alguém. Quando eu era criança, o pastor pregava na igreja, e ele dizia assim para as crianças, e falava de forma muito tranquila. Hoje a gente tem muito receio de dizer a verdade. Ele olhava para as crianças e falava: nenhum de vocês vai subir ao céu segurado na barra da saia da sua mãe ou na barra da calça do seu pai. Foi nesse evangelho um pouco raiz que eu cresci. E se nós queremos, irmãos, de fato receber do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós precisamos ter clareza das nossas posições e daquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Se Jesus hoje te perguntasse: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você responderia para Ele? E aquele homem obviamente disse: Senhor, eu quero ver. A necessidade daquele homem era ver. E Jesus curou aquele homem e disse: a tua fé te salvou. Aquele homem sai dali alegremente glorificando a Deus, e as pessoas ali naquele cenário, naquela publicidade toda, porque ele estava no meio da multidão, as pessoas começam a glorificar e exaltar a Deus por tamanho milagre que Deus ali fizera. Agora, deixa eu entrar no capítulo que segue. A multidão, ela já chega numa expectativa. Aquela multidão que acompanhava Jesus e que viu Jesus curar o cego de Jericó, sabia que Jesus estava passando em Jericó agora. Jesus agora vai entrar em Jericó, ele vai passar em Jericó. A expectativa está no nível mais alto, a expectativa está lá em cima. Se Jesus curou um homem da sua enfermidade física, da sua cegueira física, o que mais esse Jesus ele vai fazer? No meio daquela multidão havia muitas pessoas que tinham as suas necessidades. A necessidade daquele homem era que ele precisava ver. Agora nós entramos no capítulo de número 19, e a palavra de Deus diz que Jesus está entrando em Jericó no versículo de número 1. Ele vai passando, e o versículo 2 nos apresenta um homem que não é apresentado em nenhum dos evangelhos sinóticos. Em Mateus nós não encontramos em Marcos, nós não encontramos em João, mas nós encontramos esse relato aqui em Lucas. E diz que estava ali um homem também chamado Zaqueu. E esse Zaqueu, ele tinha alguns atributos. Ele era conhecido pelo seu status, pela sua posição social. Perceba, irmãos, que Jesus não tem problema nenhum
de tratar tanto aquele que está mendigando à beira do caminho, como aquele homem que era rico. Mas perceba que a necessidade de um não é a necessidade do outro. O texto vai dizer que ele era chefe dos publicanos, ele era um homem responsável pelas coletas, que eram feitas ali em Jericó e talvez em toda a redondeza. Um chefe dos publicanos era um homem considerado, não era bem considerado pelos seus pares, pela sua comunidade, porque normalmente eles passavam por cima das leis e acabavam cobrando impostos muito mais do que deveriam ser cobrados. E ele não era apenas um cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos publicanos, e ele era, o texto vai dizer, rico. De um lado nós temos um homem à beira do caminho, cego, necessitado. De um outro lado nós temos um homem rico, Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem que tinha uma condição abastada. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. O homem e a mulher, ele pode ter status, ele pode ter posição social, ele pode ter dinheiro, ele pode ter riqueza, ele pode ter casa, ele pode ter trabalho, ele pode ter esposa, ele pode ter filhos, ele pode ter uma boa condição nessa sociedade, ele pode ser visto aos homens bem ou mal, querido, mas todo homem, ele precisa de uma coisa, ele precisa da presença de Jesus na sua vida. E era isso, irmãos, que faltava à vida de Zaqueu. E Zaqueu, o texto vai dizer que ele era um homem de baixa estatura, era um homem pequeno. A multidão se apertava, se aglomerava, e agora se aglomerava muito mais, porque Jesus acabara de curar o cego de Jericó. A expectativa era alta, pastor Vitor. Todo mundo queria estar perto, todo mundo queria estar naquela estrada, porque alguma coisa poderia acontecer na hora que Jesus passasse. E Zaqueu também se colocou, eu também preciso de Jesus. Ele olha para a sua condição. Na do cego, ele era cego, não poderia andar. Agora, Zaqueu, ele era pequeno, mas ele tinha perna. Cada um usa, irmãos, os recursos naturais e espirituais que possui. Ele corre, o texto vai dizer que ele vai depressa, ele sobe num sicômoro, ele sobe numa figueira brava. E dali de cima, ele tem o mesmo objetivo do cego de Jericó. Olha o que o texto vai dizer, no versículo de número 3. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O cego de Jericó queria fazer o que? Ele queria ver. O que Zaqueu queria? Ver, mas Jesus não queria ver Zaqueu. Jesus não queria que Zaqueu visse, Jesus queria ver Zaqueu. Pastor, qual é a diferença, irmãos? Nós chegamos no culto aqui nessa noite. Nós às vezes até cantamos aquela canção bonita, David Keelan, quero te ver, Senhor. A necessidade do ver muitas vezes é para crer. O propósito muitas vezes do ver é porque a gente às vezes é incrédulo. E para a gente acreditar no mover de Deus, a gente precisa ver. E Jesus não queria que Zaqueu visse. Jesus estava dizendo, sou eu que hoje vejo o que está dentro do seu coração. Irmão, não sei como você chegou aqui nessa noite, se você veio aqui para ver alguma coisa, se você veio aqui para ver como acontece o culto, se você veio aqui esperando alguma coisa, querido, deixa eu te falar uma coisa, o mais importante nessa noite não é ver, o mais importante é que Jesus, ele te veja aqui neste lugar, o mais importante é que Jesus enxergue o teu coração, o mais importante nessa noite é que Jesus, ele contemple o que está dentro da sua alma nessa noite. A necessidade do cego era ver, mas a necessidade de Zaqueu era ser visto. E eu falei para o Senhor, quando o Senhor me der essa palavra, eu falei, Senhor, eu preciso ser visto pelo Senhor. Porque o olhar de Jesus, querido, é um olhar penetrante. Quando nós olhamos para o chamado dos discípulos, e nós estamos falando isso na escola bíblica, nós falamos hoje isso para Filipe, sobre Filipe, o apóstolo, o discípulo. Jesus olha para Filipe e fala assim, segue-me. O que Filipe faz? Ele segue. Quando Filipe conta para Natanael, Bartolomeu, que é a mesma pessoa,
e diz assim: olha, nós encontramos aquele que foi profetizado, foi escrito por Moisés e profetizado pelos profetas. Vem ver. Ele queria que Natanael também fosse ao encontro de Jesus, porque ele sabe, irmãos, que quando estamos diante de Jesus, a nossa vida ela é mudada. E Jesus diz algo lindo para Natanael, para Bartolomeu, diz: eu te via quando você estava debaixo da figueira. Eis aí um homem que não há dolo, ou seja, um homem sincero de coração, alguém verdadeiro, um cristão genuíno na presença de Deus. Irmãos, o chamado de Jesus é um chamado que nos impacta, o chamado, a presença de Jesus, o olhar de Jesus nos constrange. As pessoas podem até nos ver, nós podemos olhar para as pessoas, mas por trás de um sorriso, por trás, irmãos, de um rosto, por trás, irmãos, de uma aparência, até mesmo de uma capa, de uma figura, nós, irmãos, não sabemos o que está verdadeiramente dentro dos corações. Mas uma das coisas que Jesus fazia era sondar o que havia dentro de cada coração. Que a tua oração nessa noite seja: Senhor, sonda, no Salmo 139, Senhor, tu me conheces, e sonda-me para que veja se há algo em mim que precisa ser mudado, se há algum caminho mau que precisa ser mudado. O salmista, ele teve a coragem de fazer essa oração: Senhor, olha para mim, e ao olhar para mim, me mostra aquilo que precisa ser mudado. Porque ver é mais fácil, abrir os olhos é mais fácil, ver, contemplar, é bom, irmãos, é maravilhoso. Mas quando Deus olha para nós, nós não vemos aquilo que está fora, nós olhamos aquilo que está dentro do nosso coração. O texto vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus, mas a sua estatura o impedia. Ele corre, sobe naquela figueira. O texto, versículo 4, confirma isso: para ver Jesus passar, porque Jesus havia de passar naquele lugar. E eu pensei que existem algumas dimensões em que Jesus ele tem liberdade ou não para entrar na nossa vida. Primeiro, que Jesus ele entra numa cidade. Na cidade havia uma multidão. Jesus estava passando, todos tinham acesso a Jesus. O que diferenciava Zaqueu das demais pessoas? Irmãos, por que às vezes a gente vem para o culto e a gente quer ver alguma coisa, mas a gente não quer chamar a atenção de Jesus para nós? A gente precisa dizer: Senhor, eu quero hoje fazer o melhor culto para o Senhor nessa noite. Eu vim aqui para entregar o meu melhor culto, irmão, não é ver, culto é entrega. Cultuar é ofertar a Deus, cultuar não é receber de Deus. No Antigo Testamento, quando era se levado um animal diante do sacerdote para ser sacrificado diante de Deus, irmãos, isso era prestar culto a Deus. Era alguém dizendo: Senhor, eu estou entregando esse animal aqui como se eu estivesse entregando a minha própria vida, para que ele venha ser sacrificado, para que o Senhor perdoe os meus pecados. Culto não é receber de Deus, culto é entregar uma oferta a Deus. Irmãos, essa concepção muda a nossa forma de adorar ao Senhor. Nós não cultuamos, irmãos, porque tem violão, nós não cultuamos a Deus porque tem um teclado, porque tem uma bateria, porque tem pessoas cantando aqui na frente. Não, irmão, nós cultuamos desde o momento em que nós saímos da nossa casa com a disposição de entregar o nosso melhor, o nosso coração, a nossa vida, o nosso intelecto, as dimensões da nossa alma, por completo e por inteiro na presença do Senhor. É por isso que não existe culto ruim, irmãos. Existe não cultuar ao Senhor, é diferente. Não existe pregação ruim, existe não entregar o coração a Deus. Obviamente que a gente sabe que existem excessos, existem coisas que são forâneas à palavra de Deus. Mas Zaqueu, ele tenta chamar a atenção de Deus. Ele tenta chamar a atenção de Jesus, e na sua simplicidade, a única coisa que ele almejava era ver Jesus. Mas ele não sabia que naquele dia, Jesus também almejava enxergar, não somente Zaqueu, mas o que estava dentro do coração de Zaqueu. O texto vai dizer no versículo 5, que Jesus chega àquele lugar. Jesus olha para cima, a multidão era grande, irmãos. Jesus sabia que Zaqueu estava naquele lugar. E o texto no versículo 5, acompanha comigo aí,
ele vai dizer o seguinte: talvez Zaqueu pensou, eu vou ficar incógnito, eu vou ficar aqui escondido. Mas o versículo 5 diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, ou seja, Jesus o viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu estava estudando um pouco esse versículo de número 5. Naqueles tempos bíblicos, uma pessoa da realeza, que fazia parte, um rei, um príncipe ou qualquer outra pessoa, ele tinha o direito de, durante as viagens, por onde quer que ele passasse, ele poderia, dentro do seu reinado, ele poderia chegar para alguém e falar assim, hoje eu vou pousar na tua casa. Um rei ou alguém da realeza que estivesse em curso, em viagem, se ele decidisse dormir na casa de alguém, ele iria dormir na casa daquela pessoa, era uma ordem. E Jesus, ele usa a mesma expressão, hoje convém que eu venha pousar na tua casa. Sabe como Jesus está se apresentando aqui como um rei? Como aquele que pode, como aquele que manda, como aquele que governa. Jesus estava dizendo, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. É uma decisão soberana da parte de Deus. Eu vou entrar na sua casa. Jesus se apresenta como rei. É interessante que aquele cego em Jericó, ele também vai dizer Jesus, filho de Davi. Davi foi o que? Um rei. Filho de rei é o que, irmãos? Depois que o rei morre, ele se torna rei. Aquele cego de Jericó reconhece Jesus como rei sem enxergar. Agora Jesus se apresenta como rei para Zaqueu, dizendo, hoje eu hei de entrar dentro da sua casa. É triste, irmão, porque muitas vezes nós vivemos num tempo em que as pessoas estão acostumadas a Jesus só passar. O culto foi uma bênção, eu só estava lá. Mas Jesus quer que nessa noite nós chamemos a atenção dele. Você não veio aqui, irmãos, para assistir um culto, você veio aqui para prestar um culto a Deus. Eu não vim aqui para assistir um culto, eu vim aqui oferecer o meu melhor para Deus. Eu vim aqui não para ver as coisas acontecerem, mas eu venho aqui para ser tocado por esse olhar tão penetrante de Jesus sobre a minha vida. E Jesus está dizendo como rei, hoje eu entro, eu vou pousar na tua casa. Quando Jesus entra, irmãos, alguma coisa vai acontecer. E diz que Zaqueu, ele desce depressa, ele desce ligeiro, e ele recebe Jesus com alegria. Irmãos, como que a presença de Jesus ela deve ser recebida todos os dias? Com alegria, com júbilo, com festejo, com festa. Eu não teria vida, irmãos, se não fosse Jesus, você não teria vida se não fosse Jesus. Irmãos, quando o nosso tempo finito aqui nessa terra, obviamente ele vai se acabar, para uns mais, para outros menos tempo, querido, o que nos resta? Nos resta a eternidade com Deus. Ele já preparou tudo, tudo já está organizado. O dia da sua volta vai acontecer, queira o mundo ou não, queira as pessoas que creem ou não, querido Jesus, ele vai voltar, ele já preparou todas as coisas, irmãos, ele virá num cavalo, olha, ele virá saltando sobre os montes com seus cabelos brancos. Ele se apresenta como rei, e como rei, querido, ele tem poder, ele decreta, ele dá ordem, ele diz o que ele vai fazer e homem nenhum pode atrapalhar o seu agir, porque na palavra de Deus vai dizer que agindo o Senhor, quem impedirá? Havia também uma multidão ali. Jesus acabara de fazer ali um milagre aos olhos das pessoas, as pessoas queriam ver. Mas Jesus, querido, ele queria fazer um milagre particular. Irmãos, há milagres que nem sempre vão acontecer de forma pública. Os maiores milagres, eles aconteceram dentro dos corações das pessoas.
As maiores pregações de Jesus não foram pregações ao ar livre, mas foram pregações para as pessoas diretamente, como aquela mulher samaritana, como Nicodemos, que teve um encontro com Jesus. Deixa Deus ter um particular com você nessa noite, meu irmão. Se for preciso, suba no sicômoro, se preciso for, suba em cima dessa árvore, fala alguma coisa, grita, se esse for o seu recurso, clame ao Senhor, fale alguma coisa para Ele, mas não deixa, querido, nessa noite, Jesus passar nessa casa e você sair da mesma forma que você entrou, não. Querido, saia daqui com essa presença, viva com essa presença, tenha essa presença na sua vida, na sua casa, na sua família. A multidão estava presente, a multidão murmura novamente. Irmão, quem liga para a multidão nunca vai receber sua bênção. Quem dá ouvidos à voz da multidão, você não pode. Você grita demais. Você é pentecostal demais. Você é frio demais. Você é isso demais, você é aquilo demais, irmão. Quem liga para isso nunca vai receber de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus disse que entraria na casa de Zaqueu, a multidão ou a multidão, querendo ou a multidão não querendo, Jesus, ele entraria dentro daquela casa e faria morada. Qual dimensão de Jesus nós queremos na nossa vida? Que ele passe pela nossa vida? Ou que ele nos veja e que ele nos convide para que nós venhamos entrar dentro da nossa própria casa, agora de uma forma diferente? As pessoas murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como se ninguém ali fosse pecador. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Provavelmente Zaqueu se assenta, prepara alguma comida gostosa para Jesus. Porque hospedar na casa de alguém é prover o alimento, é prover a bebida, é prover de forma confortável um lugar para alguém dormir e descansar. Só que Jesus não estava ali apenas para deitar e para comer, Jesus estava ali para confrontar. Ser visto por Jesus é você aceitar o convite para o confrontamento. Você pode dizer para alguém, ser visto por Jesus é aceitar o convite para o confronto. Porque às vezes é melhor só ficar vendo. Só ficar vendo as coisas acontecerem. Mas peraí, quando Jesus te vê, irmão, aí o negócio muda. Eu vou entrar na tua casa, é gostoso, é. Aí a gente cantava 15, 18 anos atrás, entra na minha casa, entra na minha vida. E o mundo todo cantou essa música, irmãos. Mexe com minhas... Né? Uma vez eu estava trabalhando e uma colega aqui... queria nada com nada, e ela estava cantando aquela música, do meu lado. Aí eu perguntei para ela, você entende o que você está cantando? Essa música é tão legal. Eu falei, também acho, cantei já muito essa música na igreja. Eu falei, olha o que você está pedindo, entra na minha casa, entra, não é só na minha casa não, entra na minha... Porque entrar na minha casa é ser hóspede, entrar na minha vida é ser permanente. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Sabe aquela casa velha, cai nos pedaços? Em Valdeci. A base está só Jesus na casa, não dá para erguer nada em cima dela. Mexe com as minhas estruturas, irmão. Mexe com o meu jeitão. Mexe Jesus com as minhas manias, mexe com os meus pecados, tira debaixo do tapete aquilo que está escondido, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas. Sarar as feridas é bom. Toda ferida mostra uma cicatriz depois, de vivências, de coisas. E às vezes, para sarar as feridas, é preciso mexer na ferida. E da saúde aí sabe, eu não sou da saúde. Uma vez eu queimei meu braço,
Fui fazer uma graça. As irmãs foram fazer visita lá em casa, a pastora Maísa. Falei, eu vou ser um cavalheiro e vou fazer alguma coisa para as irmãs. Aí fui fritar, irmãos, coxinha, aquelas coisas tudo congelada. Teve óleo que estava até no teto, o óleo parou no meu óculos, me queimei todo. E aquela dor insuportável, eu fui até a farmácia e me passaram um óleo, um negócio lá, me preguento, passei. Aquilo lá diminuiu um pouco. Mas quando eu cheguei lá no hospital, o médico olhou para mim e falou, pode tirar tudo isso aí. Não é isso, Elisângela? Queimadura, irmãos. Aí eu tive que pegar a minha própria mãozinha, sabão, água e sabão, e passar em cima das bolhas, das feridas, e arrancar tudo aquilo. Para eu ser curado, eu precisava tratar das feridas, tirar aquilo que eu tinha colocado, que não era meu, que não era para eu ter colocado. Às vezes a gente quer uma solução fácil para sarar as feridas, mas quando a gente olha para a realidade, quem é médico dos médicos sabe, ele fala, pode tirar essa tralha todinha aí dos seus braços, da sua vida, porque agora sim eu vou tratar com você. Agora eu vou mexer na ferida, porque dentro da ferida tem coisas que precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas. Aí passaram aquele negócio, enrolaram mais umas coisas, enfim. 20 dias eu estava bom, graças a Deus. Mas mexe nas minhas estruturas e trata as minhas feridas. Ô irmão, é que nem a oração de você pedir para Deus fazer justiça. Eu costumo dizer isso aqui, eu repito várias vezes, não peça isso não, peça misericórdia. É sempre melhor misericórdia que Deus fazer justiça. Porque se Deus fizer segundo a justiça dele, irmão, não sobra nada e não sobra ninguém. Eu estou falando isso para ilustrar, irmãos, o tanto que às vezes nós temos que cantar as coisas não somente da boca para fora. A palavra de Deus, ela não é apenas um amontoado de palavras, não, irmãos, há um sentido, há um desejo de Deus que nós a entendamos e procuramos viver segundo a sua vontade. E aí eu falei para aquela pessoa naquele dia, e eu considerei alguns pontos com ela, e ela falou, não é bem assim não, né? Eu falei, não, mas Jesus, ele tem um desejo de entrar na sua vida, de entrar na sua casa, de mudar as coisas ao seu redor, de transformar as coisas por completo e por inteiro, irmãos. Mas o processo nem sempre é tão simples. E provavelmente Zaqueu, ele se assenta com Jesus para comer, mas em dado momento, versículo de número 8, o texto vai dizer que levantando-se Zaqueu, ele sentou-se um homem, e agora ele vai levantar um novo homem. O olhar de Jesus, penetrante, o olhar de Jesus, que contempla o homem por dentro, querido, ele faz milagres acontecerem. E diz que levantando-se Zaqueu, versículo de número 8, ele disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. O coração de Zaqueu agora não está preso nas coisas materiais. Ele era um homem conhecido pela riqueza e pela sua posição social no seu tempo. Ele está falando, Senhor, eu não quero ser conhecido como um homem avarento, como um homem que tem as coisas, mas hoje eu faço um compromisso com o Senhor. Tudo que eu tenho, a metade eu dou aos pobres. E ele continua dizendo, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Irmão, Zaqueu, ele sabia o que estava dentro do seu coração, e sabia que Jesus tinha enxergado o que estava dentro do coração dele. Ele, como chefe dos publicanos, como chefe daqueles que coletavam impostos, irmão, será que ele nunca tinha defraudado alguém? Defraudar, em outras expressões da Bíblia, vai falar extorquir. Em expressões, nas Bíblias mais novas, atualizada. Tem alguma Bíblia que fala extorquir aqui nessa noite? Se eu tenho extorquido de alguém, se eu tenho retirado aquilo que não é meu. Zaqueu, ele estava olhando para Êxodo capítulo 22, que fala da restituição quando alguém roubava alguma coisa de alguém. E no final do versículo 1 do capítulo número 22 de Êxodo, ele está usando a mesma expressão das ovelhas. Quando alguém roubava uma ovelha que não pertencia a ele, uma pessoa teria que devolver 4 ovelhas. Zaqueu, ele se compromete nessa mesma medida. E ele vai dizer, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele olha para a palavra e ele vê, querido, que a palavra é solução
para o momento que ele está vivendo, para aquilo que ele precisa fazer. Pedir para Jesus, para ver Jesus é fácil. Agora, pedir para que Jesus nos veja exige uma atitude, o confronto, e depois do confronto, uma mudança de vida. Irmãos, quando nós temos um relacionamento com Jesus, irmãos, o Espírito Santo, ele fala alto no nosso coração. Se você pisar na bola, se você fizer alguma coisa errada, se você tomar uma atitude errada, irmão, ninguém pode estar vendo. O Espírito Santo vai lá e ele mexe na sua consciência, porque um dia você cantou aquela canção, entra na minha casa, entra na minha vida, você deu liberdade para ele agir. E o Espírito Santo vai lá e fala, isso está errado. Está errado porque você está olhando para alguém que você não deveria olhar. Está errado porque você está assistindo aquilo que não deveria ver. Está errado porque você está tratando o seu esposo, a sua esposa, de uma forma que não deveria tratar. Você está agindo com uma pessoa lá fora como você não deveria agir. O Espírito Santo, irmão, ele nos incomoda. E quando nós quer saber se Jesus ele está com você, é quando ele começa a incomodar aquilo que não está certo na sua vida. Zaqueu, ele se levanta um novo homem. E ele diz, agora eu dou parte do que eu tenho para, metade do que eu tenho para os pobres. E se eu fiz alguma coisa de errado, eu estou disposto a pagar de forma quadruplicada. Tem muita gente, irmãos, que se arrepende de boca para fora, apenas de lágrimas, de arrepios, mas não cumpre aquilo que fala. Zaqueu, ele fez um compromisso não com o homem, querido, mas com Jesus. Há compromissos, irmãos, que eles são mais fortes do que a palavra empenhada ao homem. Antigamente, alguém dava a mão para o outro e falava assim, ó, pode acreditar nessa palavra que nós estamos firmando. E aquela palavra tinha um peso. Não era verdade? Hoje em dia é a mesma coisa que nada. Se não tiver escrito, não tiver lavrado, se não tiver escriturado, se não tiver, ninguém acredita, irmãos. Uma coisa é fazer isso com o homem, mas outra coisa é você fazer uma palavra, prometer algo para Deus e não cumprir, irmãos. Não está prometendo para o homem, está prometendo para Deus. E Deus, ele não exige de nós uma escritura. Ele não exige de nós que a gente empenhe alguma coisa para que ele venha acreditar em nós. O Senhor, ele acredita em nós. E ele espera que nós correspondamos à sua vontade. Depois de Jesus ouvir isso, ele declara, hoje veio a salvação a esta casa. Perceba que a salvação não foi apenas para Zaqueu, mas a salvação foi para a sua casa. Irmãos, quando a gente entrega o nosso coração para Deus, quando a gente convida Jesus a entrar na nossa vida, quando a gente não quer apenas ser multidão, a gente quer fazer parte do ciclo íntimo, de ter intimidade com Jesus, a gente está falando, Senhor, eu não quero ver apenas, eu quero ser visto pelo Senhor. Estou disposto a passar pelo confronto que o Senhor vai promover na minha vida. Eu estou disposto a uma mudança. E, querido, quando a gente muda, as pessoas que estão ao nosso redor, elas mudam também. Ao longo desses anos que a gente está como pastor, muitos dos gabinetes que nós fazemos são pessoas que se queixam do outro. E por experiência própria, eu nunca vi ninguém mudar ninguém. Casou com ele, já sabia como é que ele era. Não vai mudar não, irmão. Casou com ela, é desse modelo. Mas quando a gente passa a mudar, as pessoas também passam a mudar. Sabia disso? Quando você não está preocupado em mudar o outro, mas preocupado em mudar a si mesmo, querido, Deus, ele muda as coisas ao nosso redor. Tem pessoas descrentes que são ganhas para Cristo, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Paulo diz que nós devemos ser uma carta viva, nos apresentar como uma carta viva, ou seja, nós precisamos sermos vistos pelas pessoas como servos e servas de Jesus. A salvação, ela entrou naquela casa porque alguém abriu o seu coração para Jesus. A maior alegria, querido, de alguém que serve ao Senhor é poder um dia declarar com seus lábios, dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmão, você pode dizer isso hoje. Mas pastor, tem meu esposo não é, minha esposa não é.
Os meus filhos estão vivendo daquela forma, querido, nessa noite, usa pela fé, fala pela fé, olha, a minha casa ela será salva. Se Jesus ele não entrou só na minha vida, ele entrou na minha casa. E quando Jesus ele entra na casa, irmãos, ele começa a colocar o que está errado para fora. O inimigo tem que bater em retirada, Satanás tem que cair por terra, a fúria do diabo tem que cair por terra, irmãos, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você entra com a presença de Jesus, irmãos, o mal tem que se retirar, tem que bater em retirada. E Jesus vai dizer, hoje entrou salvação nessa casa, este também é um filho de Abraão. Abraão nunca imaginou, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, você será pai de multidões. Você terá um filho chamado Zaqueu. E você terá um filho chamado Marcos. E você terá um filho chamado Fernando. E você terá um filho chamado Eliane. E cada um de vocês são filhos de Abraão, filhos de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Na vida de Zaqueu, Jesus não deu um show público, uma demonstração de milagre pública, mas promoveu o maior milagre na vida de um homem, que foi salvá-lo. O dia mais marcante, irmãos, da minha vida, e o dia mais marcante que deve ser da sua vida, foi ou deve ser aquele dia em que você aceitou Jesus como seu único Salvador. Que você o reconheceu não só como aquele que pode te curar, trazer uma bênção, fazer um milagre acontecer na sua vida, mas ser o Rei e Senhor da tua história.